Boa tarde. Meu nome é Maria das Graças Mendonça, tenho 83 anos. Nasci em 1942 em um povoado do interior que nem aparece mais no mapa. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei por muitos anos. Uma história de dor, mas também de muita superação. Antes de começar, se você está gostando deste vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Fico muito feliz em saber que minha história pode chegar a tantos lugares diferentes. A história que vou contar começa em 1950, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Naquele tempo, a vida no interior era bem diferente de hoje. Não tinha luz elétrica em todas as casas. Não tinha água encanada. E muitas famílias, como a minha, viviam da agricultura de subsistência. Meu pai, Francisco, era um homem trabalhador. Plantava um pouco de tudo: milho, feijão, mandioca. Minha mãe, Raimunda, cuidava de mim e dos meus 2 irmãos menores, o Jurandir e a Marinalva. Além de ajudar na roça quando podia, nossa vida era simples, mas era feliz. Lembro do cheiro do café que minha mãe fazia de madrugada. Antes mesmo de o sol nascer, lembro da risada do meu pai quando voltava da roça e brincava de esconde-esconde com a gente. Aqueles foram os únicos anos de paz que conheci na minha infância. Tudo mudou em uma tarde de sábado. Meu pai e minha mãe tinham ido à cidade vender parte da nossa colheita. Como faziam todo mês, eu fiquei em casa cuidando dos meus irmãos, como de costume, mas naquele dia eles não voltaram. Um vizinho chegou correndo no fim da tarde. O carro de boi que levava meus pais tinha tombado em uma ribanceira. Ninguém sobreviveu. De uma hora para outra, eu e meus irmãos ficamos órfãos. Como não tínhamos parentes próximos, fomos separados. Meus irmãos, por serem ainda muito pequenos, foram levados para um orfanato na capital. E eu, por ser a mais velha, fui mandada para a fazenda do meu tio Benedito, irmão do meu pai, que vivia a uns 30 quilômetros dali. Lembro como se fosse hoje do dia em que cheguei à fazenda do meu tio. Chovia. E eu só tinha a roupa do corpo e uma trouxinha com algumas peças que consegui pegar antes de sair de casa. Meu tio era alto, forte, de pouca palavra. A primeira coisa que ele me disse foi: aqui ninguém come de graça. Eu tinha apenas 8 anos. Mas entendi, naquele instante, que minha infância tinha acabado. No dia seguinte, antes de o sol nascer, ele me acordou com um safanão. Vamos, menina, tem muito serviço esperando. Me levou para o curral. Me ensinou a ordenhar as vacas e disse que aquela seria a minha primeira tarefa de todo o dia. Depois da ordenha, eu tinha que ajudar a plantar, capinar, colher, carregar água do poço, cuidar das galinhas e dos porcos. Tudo antes do sol se pôr. As únicas pausas eram para um café ralo pela manhã e um prato de feijão com farinha no almoço. Minha tia, Conceição, não era má pessoa, mas vivia sob o jugo do meu tio e pouco podia fazer para me ajudar. Às vezes, quando ele não estava por perto, ela me dava um pedaço de rapadura ou um resto de bolo de milho. Eram pequenos gestos que me ajudavam a aguentar os dias. O pior não era o trabalho pesado. Era a solidão. Eu não podia ir à escola como as outras crianças. Meu tio dizia que estudo não enche barriga e que eu estava ali para trabalhar. As únicas pessoas que eu via eram os trabalhadores da fazenda, todos adultos. E alguns vizinhos, quando íamos à feira na cidade pequena, uma vez por mês. Nas primeiras semanas, eu chorava todas as noites.
escondida debaixo da esteira que servia de cama no quartinho dos fundos onde eu dormia. Chorava de saudade dos meus pais, dos meus irmãos, da minha casa. Mas, com o tempo, as lágrimas secaram. Tive que endurecer para sobreviver. Os anos foram passando. E o trabalho só aumentava. Aos 10 anos, eu já fazia praticamente todo o serviço de casa. E ainda ajudava na roça. Meus dedos eram calejados. Minhas costas doíam constantemente. No verão, minha pele queimava sob o sol forte. Não tinha proteção. Não tinha chapéu. Muitas vezes nem calçado eu tinha. Andava descalça na terra quente, nos espinhos, nos pedregulhos. O que mais doía era ver outras meninas da minha idade passando pela estrada de uniforme, indo para a escola. Elas riam, brincavam, carregavam livros. Eu carregava baldes de água, feixes de lenha, sacos de milho. Elas tinham futuro. Eu só tinha o presente. Um presente de dor e trabalho. Meu tio nunca levantou a mão para mim. Isso é verdade. Mas suas palavras eram duras como tapas. Você não tá de mé. Não serve para nada. Sua mãe te paparicou demais. Cada uma delas me cortava por dentro. Com o tempo, comecei a acreditar nelas, achando que realmente não servia para nada, além de trabalhar na roça. A única coisa que me trazia algum alento eram as histórias que minha tia me contava às vezes, quando meu tio saía para beber na venda do seu Almir. Histórias de princesas, de lugares distantes, de mulheres corajosas que mudaram seus destinos. Eu me agarrava a essas histórias, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Elas me lembravam que existia um mundo além daquela fazenda, além daquela vida de servidão. Com 2 anos, eu já era do tamanho de uma mulher adulta, envelhecida pelo trabalho pesado e pela exposição constante ao sol. As poucas vezes que via meu reflexo no espelho quebrado do banheiro, mal me reconhecia. Via uma menina de olhos tristes e mãos calejadas, com a pele marcada pelo tempo, muito antes do tempo. Meu tio começou a me levar mais vezes à feira para ajudar a vender os produtos da fazenda. A feira era o único momento de ver pessoas diferentes, ouvir conversas que não fossem sobre trabalho. Lá, escutava gente falando da cidade grande, de empregos, de liberdade. E começava a sonhar com a possibilidade de uma vida diferente. Mas, por enquanto, era apenas um sonho distante, quase impossível. A realidade era acordar antes do sol, trabalhar até depois dele se pôr, dormir exausta e repetir tudo no dia seguinte. Uma infância roubada. Uma vida de adulto imposta sobre os ombros de uma criança. E assim foram meus primeiros anos na fazenda do meu tio Benedito. Anos que me marcaram profundamente, mas que também plantaram em mim a semente da resistência que um dia me ajudaria a mudar meu destino. Com o passar do tempo, a vida na fazenda do meu tio Benedito foi ficando cada vez mais dura. Quando completei 13 anos, em 1955, ele decidiu que eu já estava crescida o suficiente para ter ainda mais responsabilidades. Lembro como se fosse hoje, quando ele chegou de uma reunião com outros fazendeiros e me encarou com aqueles olhos frios. A partir de amanhã, você vai cuidar da plantação de fumo também. Os homens que contratei estão pedindo muito dinheiro. E você já come e dorme aqui de graça. Fumo era uma das plantações mais difíceis de lidar. As folhas precisavam ser colhidas com cuidado, depois secadas em galpões especiais. O trabalho com fumo deixava as mãos grudentas, com uma resina preta que penetrava na pele e não saía por dias. O cheiro forte impregnava nas roupas, nos cabelos. Parecia entrar na gente. Eu acordava às 4 da manhã, fazia o café para todos, alimentava os animais, ordenhava as vacas
e depois ia para a plantação. O sol nascia e começava a queimar minhas costas enquanto eu me curvava entre as fileiras de plantas. Não podia nem parar para beber água, a não ser quando meu tio deixava, aos domingos. Quando outros trabalhadores descansavam, eu tinha que lavar as roupas na beira do rio, esfregar o assoalho, preparar comida para a semana. Nunca tive um dia de repouso de verdade. Foi nessa época que conheci a Dona Vicentina, uma senhora que trabalhava na fazenda vizinha. Ela já devia ter seus 60 anos. Cabelos brancos, rosto enrugado pelo sol, vinha ajudar quando a colheita era grande. Foi a única pessoa que realmente me olhou como gente naqueles anos. Certa tarde de 1956, estávamos colhendo mandioca juntas, quando ela percebeu minhas mãos trêmulas de cansaço. Disfarçadamente, me deu um pedaço de pão de milho que tinha guardado no bolso do avental. Menina, você não pode continuar assim. Seu corpo ainda está se formando. Precisa se alimentar direito. Foi a primeira vez em anos que alguém demonstrou preocupação comigo. Engoli o choro junto com o pão. Não podia chorar. Meu tio odiava a choradeira. Dona Vicentina começou a me ensinar algumas coisas quando ninguém estava olhando. Me ensinou a identificar ervas medicinais. Já que meu tio nunca me levava ao médico, me ensinou a fazer curativos simples com folhas de babosa para as feridas das mãos e pés. E me ensinou algo ainda mais importante: a ler. Sem? Foi com Dona Vicentina que aprendi as primeiras letras. Escondido. Enquanto colhíamos ou descansávamos rapidinho entre um trabalho e outro, ela tinha sido professora antes de perder tudo numa enchente. Anos atrás, agora trabalhava nas fazendas, mas guardava um pequeno livro que usava para me ensinar. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Menina, guarde isso na cabeça. Em 1957, quando eu tinha 15 anos, algo aconteceu e mudou ainda mais minha vida. Meu tio casou sua filha mais nova, minha prima Rosana, que era só 2 anos mais velha que eu. Rosana sempre me olhava de cima, como se eu fosse menos que uma empregada. No dia do casamento, passei o dia inteiro na cozinha, preparando comida para os convidados, sem ter direito a participar da festa. Depois que Rosana se casou e foi embora, meu tio passou a me olhar de um jeito diferente, que me gelava por dentro. Eu já não era mais criança, tinha o corpo de mulher. E percebia o perigo crescendo ao meu redor. Foi quando minha tia Conceição ficou gravemente doente. Uma pneumonia que a deixou de cama por meses. Além de todo o trabalho que eu já fazia, passei a cuidar dela, também dar banho. Fazer chás com as ervas que Dona Vicentina me ensinava. Trocar os lençóis. Minha tia, mesmo doente, reparou no modo como meu tio me encarava. Emmanuel, quando fui levar um chá, ela segurou minha mão com força surpreendente para alguém tão frágil. Maria das Graças, você precisa sair daqui. O Benedito não é homem de confiança quando está com cachaça. Quando eu me for, você não terá mais proteção nenhuma. Fiquei paralisada. Nunca imaginei que ela, mesmo sem poder me defender abertamente, estivesse tentando me proteger. Mas pra onde vou? Tia, não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Ela tossiu forte antes de responder. Procure minha irmã em São Paulo, a Terezinha. Ela trabalha numa fábrica de tecidos. Faz anos que não nos falamos. Mas ela tem bom coração. Minha tia Conceição faleceu 2 semanas depois. Numa madrugada fria de junho de 1958, não tive nem tempo de chorar. No mesmo dia do enterro, quando voltamos para casa, meu tio já estava bêbado e me mandou preparar o jantar para ele e os homens que tinham ido ao velório. A partir daquele dia, tudo piorou muito. Sem minha tia para impor algum limite.
Ele bebia mais. Chegava tarde chutando tudo, gritando. Mais de uma vez. Precisei me esconder no paiol de milho para evitá-lo. Até que, num dia em que ele chegou especialmente alterado, bateu na porta do meu quartinho e falou: "A partir de hoje, você vai dormir no quarto que era da sua tia. Para cuidar de mim, senti o sangelar." Sabia bem o que aquilo significava. Arrume suas coisas e vá para lá até amanhã. Ele ordenou, cambaleando de bêbado. Naquela noite, não preguei os olhos. Fiquei encarando o teto de sapé, lembrando das histórias da minha tia, das lições de Dona Vicentina, pensando em meus pais, meus irmãos, que eu não via há anos, e tomei a decisão que mudaria a minha vida para sempre. Não me mudaria para aquele quarto, nem aceitaria o destino que ele queria me impor. Na próxima ida à feira, eu fugiria. A feira acontecia uma vez por mês. Na primeira quinta-feira, faltavam 9 dias. Durante esse tempo, fingi aceitar tudo. Passei para o quarto da minha tia, mas sempre arranjava uma desculpa para sair quando meu tio chegava bêbado. Enquanto isso, planejava minha fuga em segredo. Costurei um bolso escondido na barra da saia. Para guardar as poucas moedas que conseguia sem ele perceber, separei uma muda de roupa e enterrei perto do portão da fazenda. O mais importante. Decorei o nome da irmã, da minha tia, Terezinha. Esse nome virou minha luz no fim do túnel. Na noite anterior à feira, mal consegui respirar de tanta ansiedade. E se ele descobrisse? E se não encontrasse a irmã da minha tia? E se eu me perdesse na cidade grande? Mas o medo de ficar era maior que o medo de partir. Naquela fazenda, eu não tinha futuro. Só servidão. E a ameaça constante do que meu tio poderia fazer comigo. Preferia encarar o desconhecido a continuar naquela prisão. Na madrugada do dia da feira, acordei mais cedo que o normal. Fiz tudo como sempre preparei o café. Alimentei os animais, separei os produtos que venderíamos. Mathieu, vendo que tudo estava pronto, fez o que sempre fazia. Foi se encontrar com os amigos na venda do seu Almir, para tomar cachaça e jogar conversa fora. Vou ali rapidinho. Cuida de tudo e não sai daqui. E ela disse. Assim que ele virou a esquina, senti meu coração acelerar. Era a minha chance. Esperei alguns minutos. Atendi o último cliente, quando não tinha mais ninguém na barraca. Dei as costas e fui andando. Primeiro devagar. Depois, cada vez mais depressa. Não olhei para trás nenhuma vez. Passei pelo portão da fazenda. Desenterrei meu pequeno embrulho e segui por estradas de terra. Tomando cuidado para não ser vista por conhecidos, caminhei por horas, me escondendo quando escutava barulho de carroça ou caminhão. Minha vida estava prestes a mudar completamente. Eu estava finalmente fugindo do meu cativeiro. Com 16 anos. Algumas moedas no bolso e um nome na cabeça. Terezinha. São Paulo. Aquela fuga foi só o começo. Caminhei até chegar a uma estrada maior, onde passavam caminhões e ônibus. Meu plano era conseguir carona até a cidade mais próxima e, de lá, tentar chegar à capital. Mas, em 1958, uma menina de 16 anos viajando sozinha era motivo de estranheza. Sentei num tronco perto da estrada, fingindo esperar alguém. Vários caminhões passaram, mas não tive coragem de pedir carona. O sol já estava se pondo quando um caminhão de leite parou um pouco à frente. Vi uma senhora descer do lado do passageiro para colher frutas numa árvore próxima. Ela parecia ter uns 50 anos. Cabelos grisalhos num coque. Rosto bondoso. Tomei coragem e me aproximei. A senhora está indo para a cidade.
Ela me olhou com curiosidade. Estamos indo para Piracicaba. Por quê? Menina, Piracicaba era a cidade grande, mais próxima. Uns 100 quilômetros dali. Improvisei uma história. Minha mãe está muito doente no hospital de lá. Preciso chegar ainda hoje. Ela me examinou. Viu minha roupa surrada. Mas, te sujo de poeira. Então suspirou. Venha. A gente te dá uma carona. Meu marido entrega leite. E estamos voltando para casa. Subir naquele caminhão foi como entrar num mundo novo. Era a primeira vez que eu andava em um veículo motorizado. O barulho. O vento. A rapidez com que as árvores passavam. Tudo me deixava maravilhada e apavorada ao mesmo tempo. O casal se chamava Geraldo e Aparecida. Durante a viagem, me ofereceram pão com queijo e um pouco de leite. Foi o gesto mais gentil que recebi em anos. Comi devagar. Mas meu estômago roncava alto. Come. Menina, você tá muito magrinha, disse Dona Aparecida, me estendendo mais um pedaço de pão. Eles me perguntaram mais sobre a tal mãe doente. E eu inventei detalhes para manter a mentira. Me sentia mal por enganá-los. Mas o medo de voltarem atrás e me entregarem ao meu tio era maior. Chegamos a Piracicaba já de noite. As luzes da cidade me deixaram boquiaberta. Nunca tinha visto tantas lâmpadas. Tantos carros. Tanta gente. Parecia um outro mundo. Onde tudo acontecia rápido demais. Qual hospital sua mãe está? Perguntou o seu Geraldo. Meu coração acelerou. Não sei ao certo. Meu tio só disse que era no hospital principal. Eles se entreolharam. Só tem 2 hospitais grandes aqui. Vamos te deixar na Santa Casa. Se não for lá, você pergunta onde fica o outro. Quando descemos em frente ao hospital, Dona Aparecida me entregou uma sacola com frutas e pão. Toma, para você comer enquanto espera por ela. Quase chorei de gratidão. Me despedi deles sem saber como agradecer o suficiente. Assim que foram embora, me afastei do hospital. Não podia entrar. Tinha medo de que descobrissem que eu estava mentindo. Andei sem rumo pelas ruas, fascinada e assustada. Lojas, vitrines iluminadas, pessoas elegantes, restaurantes, carros modernos. Era como se eu tivesse saído de um mundo em preto e branco para um colorido intenso. O cansaço me venceu. Encontrei uma praça com alguns bancos e me sentei. Adormeci abraçada à minha trouxinha, sem saber o que seria de mim. Acordei com alguém cutucando meu ombro. Era uma guarda municipal. Dona Oneida. Menina, não pode dormir aqui. Onde estão seus pais sem pensar? Diz eles. Morreram. Tô indo pra casa de uma tia em São Paulo. Ela franziu a testa. Sozinha. Quantos anos você tem? 18. Mente. Ela claramente não acreditou. Mas, em vez de me levar à delegacia, teve compaixão e indicou um lugar. Tem uma pensão de moças ali na esquina. Da Dona Aurora. Diz que a Oneida te mandou. Ela talvez possa te ajudar. Essa indicação mudou meu destino. A pensão da Dona Aurora era simples, mas limpa. Cheia de moças que vieram do interior para trabalhar na cidade. Contei a ela que era órfã. Queria ir para São Paulo encontrar uma tia, mas precisava de um lugar até juntar dinheiro para passagem. Ela me avaliou com desconfiança. Quando mostrei minhas mãos calejadas e me ofereci para trabalhar em troca de hospedagem, aceitou. Você pode ficar no quartinho dos fundos. Tem um colchão velho lá. Ajuda na limpeza, na cozinha, e come e dorme aqui até resolver sua vida. Assim comecei minha vida em Piracicaba. Trabalhava de sol a sol na pensão. Mas, ao contrário da fazenda, eu era tratada com respeito, tinha horários de descanso. Comia na mesma mesa que todo mundo e, principalmente,
Ninguém me ameaçava ou me humilhava. As moças que moravam lá me ensinaram muitas coisas. Muitas trabalhavam em lojas, escritórios, casas de família. Me contavam sobre seus sonhos, seus namorados. Foi com elas que aprendi a me vestir melhor, a arrumar o cabelo, a me virar na cidade. Dona Aurora notou que eu lia com dificuldade e me incentivou a continuar o que Dona Vicentina tinha começado. Ela mesma tinha sido professora antes de abrir a pensão. Passou a me dar aulas depois que terminávamos o serviço. Menina esperta como você precisa estudar. Senão vai ficar a vida toda dependendo dos outros. Meu plano inicial era ficar só alguns dias, mas os dias viraram semanas. E as semanas, meses. Quanto mais o tempo passava, mais eu gostava dali. Era a primeira vez que me sentia pertencendo a algum lugar, onde as pessoas se importavam comigo. Imanuat, 6 meses depois da minha chegada, Dona Aurora me chamou na cozinha. Depois que todas foram dormir, Maria das Graças. Você não falou mais nada de ir para São Paulo. Ainda queria. Fiquei em silêncio. Tinha medo de partir para outra cidade desconhecida, de procurar alguém que nem sabia se existia mesmo. Não sei. Dona Aurora, às vezes acho que é melhor ficar aqui. Ela sorriu, como se já esperasse essa resposta. Pois bem. Tem uma amiga minha que precisa de uma moça para trabalhar na loja de tecidos dela. Salário bom. Você fica morando aqui. Paga um pouco pelo quarto. Que acha? Meus olhos se encheram de lágrimas. Um emprego de verdade? Achar que ela me aceitaria? Nunca trabalhei em loja. Tenho certeza. Você é esforçada. Aprende rápido. Ela precisa de alguém de confiança. Foi assim que, em fevereiro de 1959, comecei a trabalhar na loja de tecidos da Dona Lia. Meu serviço era organizar os rolos de tecido, atender clientes, limpar a loja no início. Fiquei insegura, com medo de quebrar algo ou ser demitida, mas logo peguei o jeito. Dona Lia era paciente. Me ensinava tudo com calma. Os meses ali foram de aprendizado intenso. Aprende a lidar com dinheiro, a falar com clientes diferentes, a me vestir de forma adequada. Mas o mais importante foi redescobrir a confiança nas pessoas, a acreditar que nem todo mundo era como meu tio. Com meu primeiro salário, comprei um vestido novo, o primeiro da minha vida que não era de segunda mão, azul claro, simples, mas para mim representava muito. Era a prova de que eu estava construindo uma nova vida. Continuei morando na pensão de Dona Aurora, trabalhando durante o dia na loja e estudando à noite com ela. Em um domingo, estava na feira comprando verduras para a pensão, quando avistei um trabalhador da fazenda do meu tio Benedito. Ele não me viu, mas só o fato de vê-lo me deixou em pânico. E se meu tio estivesse por perto? E se me encontrasse e me levasse de volta? Voltei correndo para a pensão. Me tranquei no quarto e chorei sem parar. Dona Aurora veio saber o que estava acontecendo. E então contei a ela toda a verdade. Ela me ouviu em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, me abraçou forte. Você é muito corajosa. Menina, não tenha medo. Ele não vai te achar aqui. E se achar, não vamos deixar que te leve. Você não está mais sozinha. Aquelas palavras foram um consolo para minha alma. Mas o medo de ser encontrada permaneceu. Passei a evitar lugares movimentados. Tinha pesadelos. Foi aí que decidi que precisava ir para mais longe. Piracicaba ainda ficava relativamente perto da fazenda. Precisava ir para São Paulo, como planejei inicialmente. Na capital, meu tio jamais me encontraria. Quando contei minha decisão para Dona Aurora e para Dona Lia, elas entenderam, ficaram tristes.
mas sabiam que era o melhor para mim. Vou te dar o endereço da minha sobrinha em São Paulo, disse Dona Lia. Ela trabalha numa tecelagem. Pode te ajudar a arrumar um emprego lá. Dona Aurora me deu uma pequena mala para minhas roupas. E Dona Lia me pagou um mês adiantado de salário como presente. As moças da pensão juntaram um dinheirinho e me deram um broche bonito para usar no vestido. No dia de partir, em julho de 1959, fui até a rodoviária com o coração apertado, mas cheia de esperança. Quando o ônibus começou a se mover, olhei pela janela e vi Dona Aurora acenando, com lágrimas nos olhos. Prometi que um dia voltaria, para agradecer por tudo. A viagem durou quase 6 horas. Ao nos aproximarmos de São Paulo, tudo mudava: mais casas, mais carros, ruas agitadas. Quando finalmente avistei aqueles prédios enormes, não acreditei nos meus olhos. Era 1959. Eu tinha 17 anos e estava prestes a começar outro capítulo da minha vida. Desci do ônibus no Brás, segurando firme minha mala e o papel com o endereço da sobrinha de Dona Lia. Não sabia o que me esperava, mas tinha certeza de que nunca mais seria aquela menina amedrontada da fazenda. Eu tinha sobrevivido aos meus piores anos e agora me sentia forte o bastante para enfrentar qualquer desafio. São Paulo, em 1959, era um formigueiro humano. Tanta gente, tantos carros, prédios altíssimos. O barulho parecia não ter fim: buzinas, vozes, bondes rangendo nos trilhos. Pedi informação para uma senhora que vendia café numa barraquinha. Ela me explicou como chegar ao endereço. Peguei um bonde pela primeira vez. Fiquei parada, sem saber como subir. Como pagar? Uma moça percebeu e me ajudou. Primeira vez em São Paulo, né? Assusta no começo. Mas depois você acostuma. A casa da Irene, a sobrinha de Dona Lia, ficava num bairro operário. Era uma vilazinha com casinhas simples, onde viviam muitos imigrantes italianos que trabalhavam em fábricas da região. Quando bati na porta do número 27, tremia de nervoso. Se ela não quisesse me receber, quem abriu foi uma jovem de uns 20 e poucos anos, cabelos presos num rabo de cavalo. Expliquei como era. Mostrei a carta de Dona Lia. Ela sorriu. Então você é a moça de quem minha tia falou. Entra. Acabei de fazer café. A casa era pequena e aconchegante, uma sala-cozinha, um quarto e um banheiro no quintal, compartilhado com os vizinhos. Irene morava sozinha. Algo raro para uma moça solteira naquela época. Trabalho na tecelagem Bandeirante há 5 anos. Não é fácil, mas paga as contas. Pode ficar aqui até conseguir um emprego. A tia Lia me ajudou muito quando cheguei. Agora é minha vez de ajudar alguém. Nos dias seguintes, Irene me mostrou o bairro. Me ensinou a pegar bonde, onde comprar comida barata, como sobreviver na cidade grande. Também falou sobre a fábrica onde trabalhava. Sempre precisam de gente na seção de costura. O trabalho é pesado, mas se você já lidou com tecidos, talvez consiga na segunda-feira. Fomos juntas até lá. Era um prédio enorme de tijolos vermelhos. Chaminés soltando fumaça. Dezenas de pessoas entravam às 6 da manhã. No escritório, Irene me apresentou ao supervisor, Seu Pereira. Ele me olhou de cima a baixo. Sabe costurar em máquina industrial? Não. Senhor, mas aprendo rápido. Ele coçou o queixo. Vamos te colocar como auxiliar no acabamento. O salário é menor. Mas, se for bem, em alguns meses, você passa para operadora de máquina. Foi assim que comecei na tecelagem Bandeirante. O acabamento era a etapa final: botões, casas, etiquetas. Um trabalho meticuloso que exigia atenção.
As horas de trabalho eram longas. 10 por dia. 6 dias por semana. Com um intervalo curto para o almoço. O barulho das máquinas era ensurdecedor. Todo mundo falava alto. Supervisores gritavam ordens. Nas primeiras semanas, eu voltava para casa de Irene com dor de cabeça e as mãos doendo de tanto lidar com agulhas e botões. Mas eu me sentia livre, por estar num trabalho honesto e receber salário pelo meu esforço. Morei com Irene por 3 meses, até juntar dinheiro para alugar um quarto numa pensão de moças perto da fábrica. Era minúsculo. Só cabia a cama e uma caixa para minhas roupas. Mas era meu. Pela primeira vez. Eu tinha um espaço só meu. No fim de 1959, fui promovida a operadora de máquina. O serviço era mais complexo, mas o salário melhor. Operar as máquinas industriais exigia coordenação e concentração. Qualquer descuido, e a agulha podia perfurar um dedo. Vi colegas perderem pedaços de dedo. Mesmo assim, meu foco era total, pois eu precisava crescer ali. Em 1960, já estava adaptada a São Paulo, fiz amizade com outras moças da fábrica, todas vindas do interior em busca de oportunidades, aos domingos. Nosso único dia de folga. A gente ia ao Parque do Ibirapuera ou ao cinema do bairro. Foi num desses domingos que conheci Sebastião, que trabalhava na manutenção da fábrica, consertando as máquinas. Era um rapaz calado, filho de imigrantes portugueses. Nos vimos por acaso numa quermesse. Ele me ofereceu um doce. Puxou o assunto e descobrimos que trabalhávamos no mesmo lugar. Sebastião era diferente de tudo que eu conhecia educado. Nunca levantava a voz. Começamos a nos encontrar aos domingos, em praças e parques. Ele me contava sobre seu sonho de abrir uma oficina mecânica. Eu falava da minha vontade de estudar. Depois de mais de um ano de namoro, em 1961, ele me pediu em casamento. Fiquei em choque. Depois de tudo que passei, tinha medo de depender de um homem e perder a liberdade. Preciso pensar. Sebastião, é uma decisão muito séria. Ele respeitou meu tempo e não tocou mais no assunto por semanas. Esse respeito me conquistou. Ele me via como igual. Valorizava minha opinião. Aceitei me casar. Mas de forma simples no cartório. Com alguns amigos como testemunhas. Não tínhamos dinheiro para festa ou vestido de noiva. Aluguei um vestido azul claro. O mesmo que comprei com meu primeiro salário na loja de tecidos. No início, continuamos morando separados. Eu na pensão e ele na casa que dividia com 2 irmãos. Juntávamos dinheiro para alugar algo só nosso. Naquela época, era escandaloso. Um casal viver assim, mas não ligamos. Em 1962, conseguimos alugar uma casinha na periferia. Era longe da fábrica. Pegávamos 2 ônibus. Mas era nosso primeiro lar. A vida de casados não foi fácil. Trabalhávamos muito. E nos fins de semana ainda, fazíamos as tarefas de casa. Mas era uma escolha nossa, construída juntos. Sebastião nunca me proibiu de trabalhar, como muitos maridos faziam. Pelo contrário, me incentivava. Dizia que eu era boa naquilo. E quando falei em voltar a estudar, ele procurou um curso noturno de alfabetização perto de casa. Você é esperta. Maria das Graças. Merece mais do que passar a vida numa fábrica. Em 1963, comecei a estudar à noite. Foi duro conciliar fábrica, estudos e a casa. Chegava muitas vezes perto da meia-noite. Exausta. Mas a alegria de aprender superava o cansaço. Minha professora, Dona Glória, logo viu que eu avançava mais rápido que meus colegas. Me deu livros extras, exercícios mais difíceis. Em poucos meses,
Eu lia e escrevia fluentemente. No fim de 1963, ela me chamou depois da aula. Maria das Graças, você está além deste nível. Devia fazer o exame de admissão para o ginásio? Você pode ir muito além. Eu mal podia acreditar. Fazer o ginásio. Aos 22 anos. Depois de tudo, Sebastião me apoiou. Em janeiro de 1964, fiz o exame e passei. Seria uma das 3 alunas mais velhas da turma noturna, mas estava decidida a ir em frente. Nesse mesmo ano, houve o golpe militar no Brasil. Não entendi muito na época. Subia soldados na rua. Comentários sussurrados. Algumas pessoas da fábrica sumiram. E tudo ficou tenso. Supervisores mais rígidos. Proibição de conversar no horário de trabalho. Mesmo assim, continuei estudando. A escola era meu refúgio. Em 1965, fui promovida a supervisora da seção de acabamento. Eu era jovem para um cargo tão importante, mas meu conhecimento e dedicação chamaram a atenção da gerência. Agora eu tinha que comandar as moças que antes eram minhas colegas. Algumas não aceitaram bem, mas a maioria me respeitava por eu conhecer a realidade delas. No fim de 1966, descobri que estava grávida. Fiquei feliz e assustada. Estava construindo carreira, estudando. E agora teria um filho A. Gravidez foi difícil. Trabalhar em pé o dia todo me deixava com os pés inchados. A solaça não te exige muito. Em julho de 1967, nasceu meu filho, Lucas. Quando a enfermeira o colocou nos meus braços, prometi que ele nunca conheceria as privações que conheci. Teria uma infância de verdade. Com carinho, escola, segurança. Naquele tempo, a licença maternidade era de 30 dias. Tive que voltar à fábrica rápido. Deixando Lucas com uma vizinha que cuidava de crianças, partia meu coração. Mas era preciso. Nos anos seguintes, minha vida foi uma correria-trabalho. Estudos. Cuidar de Lucas. Da casa. Às vezes pensava em desistir, mas lembrava de onde vim e seguia em frente. Em 1968, concluí o ginásio. Era a primeira pessoa da minha família a chegar tão longe na formatura. Chorei pensando nos meus pais, nos meus irmãos Jurandir e Marinalva. Onde estariam? Será que tiveram chance de estudar? Tentei procurar-los algumas vezes, mas não tive sucesso. O orfanato onde ficaram não existia mais, e os registros eram precários. Mesmo assim, não desisti. Depois do ginásio, tomei a decisão de me tornar professora. Queria fazer pelos outros o que Dona Aurora, Dona Glória e tantos outros fizeram por mim, abrir portas por meio da educação. Para isso, precisava fazer o colegial e depois o curso normal. Um caminho longo. Mas Sebastião me apoiou. Em 1969, me matriculei no colegial noturno. Lucas já estava com quase 2 anos. Entendia um pouco melhor quando eu explicava que precisava ir à escola. Mesmo assim, era doloroso deixá-lo chorando, mas eu fazia aquilo por ele também, para mostrar que nunca é tarde para sonhar. A rotina era brutal. Acordava às 5, preparava o café, deixava Lucas com a vizinha, pegava ônibus para a fábrica, trabalhava até às 5 da tarde. Corria para casa, dava banho e janta no meu filho. Saía para a aula. Voltava quase meia-noite. Nos fins de semana, estudava e cuidava das tarefas domésticas. Às vezes, o cansaço era insuportável, mas eu resistia. Em 1970, Sebastião, que juntava dinheiro, havia anos para abrir sua oficina.
Finalmente conseguiu alugar um pequeno galpão atrás de um posto de gasolina. Consertava carros depois do expediente da fábrica e, nos sábados, a oficina começou a dar certo. Porque ele era honesto e habilidoso. Em 1971, tomou a decisão de pedir demissão da fábrica e se dedicar integralmente à oficina. Foi um período de incerteza. Meu salário não era tão alto. E a oficina tinha altos e baixos. Meses em que mal pagávamos o aluguel, mas Sebastião não perdeu a fé. Logo, ele tinha mais clientes do que conseguia atender sozinho. Antes do fim de 1971, a oficina já estava consolidada, com clientes fiéis e até um funcionário ajudando. Ele chegava em casa no mesmo horário todos os dias. E tinha tempo para mim e para o Lucas. Em 1972, aos 30 anos, consegui me formar no colegial. Quando recebi o diploma, vi meu marido e meu filho na plateia, aplaudindo de pé. Foi impossível não lembrar da menininha que fui, lá na fazenda, e de como a vida podia ser inesperada. Eu era a primeira da família a concluir aquele nível de ensino. Mas eu queria mais. Queria ser professora de verdade. Em 1973, me matriculei no curso normal. Precisaria deixar a fábrica, pois o curso era diurno. Mas Sebastião me apoiou. Lucas já tinha 6 anos. Estava na escola. E oficina ia bem. O curso normal era completamente diferente. Não estudava só para ter diploma, mas para aprender a ensinar. Cada aula sobre psicologia infantil, métodos de alfabetização, história da educação, me deixava fascinada. Eu era bem mais velha que quase todas as colegas, mas sentia que minha vivência era um diferencial. Enquanto elas viam o magistério como algo passageiro, eu compreendia a força transformadora da educação. Em 1974, algo inesperado aconteceu. Um empresário procurou Sebastião querendo comprar sua oficina para integrar uma rede. A proposta financeira era alta. Discutimos muito até que ele decidiu vender. Não foi fácil abrir mão daquele sonho, mas a proposta incluía contratá-lo como gerente, com um ótimo salário e horário regular. Com o dinheiro da venda, poderíamos comprar nossa casa própria, algo que sempre sonhamos. Em julho de 1974, compramos nosso sobradinho simples num bairro de classe média baixa, mas muito melhor que qualquer lugar onde vivemos antes. Pela primeira vez, Lucas tinha seu próprio quarto. Tínhamos um pequeno quintal para plantar algumas flores e hortaliças. Era nosso lar. Na primeira noite, depois que Lucas dormiu, sentamos na varanda. Se alguém me dissesse, há 15 anos, quando eu era só um ajudante de mecânico, que um dia eu teria minha casa, eu não acreditaria, disse Sebastião, emocionado, segurando minha mão. E se alguém me dissesse, quando eu dormia num quartinho de sapé na fazenda do tio Benedito, que um dia seria professora e teria minha própria casa, eu ia rir da pessoa. Respondi. Foi um momento de profunda gratidão, de entender nossas conquistas. Em dezembro de 1975, me formei no curso normal. Aos 33 anos, virei professora diplomada. Na formatura, quando peguei o diploma, olhei para Sebastião e Lucas na plateia. Ele chorava de orgulho. E meu filho, com 8 anos, acenava animado. Aquele diploma não era só meu. Era a vitória de todos nós. No começo de 1976, arranjei meu primeiro emprego como professora numa escola municipal da periferia. Era uma escola com poucos recursos. Turmas lotadas.
crianças de famílias pobres, algumas vivendo em favelas. Muitas não tinham sapatos. Via nelas um reflexo de quem eu fui. Não era fácil pouco material didático. Poucos livros. Paredes descascadas. Mas eu estava decidida a fazer a diferença. Sei eu, que saí de um lugar tão difícil, cheguei até ali. Elas também podiam sonhar. Me dedicava especialmente aos que, como eu no passado, não tinham apoio em casa. Chegava mais cedo. Ficava depois do horário para dar reforço. Comprava do meu bolso cadernos e lápis de cor. Em 1977, algo mudou minha vida novamente. Estava lendo o jornal e vi um pequeno anúncio nos classificados. Procuro informações sobre Maria das Graças Mendonça. Nascida em 1942, que viveu no interior até 1958, contactar Marinalva Ferreira pelo telefone. Meu coração quase parou. Marinalva. O nome da minha irmã seria possível. Depois de quase 20 anos sem notícia, com as mãos tremendo. Disquei o número. Uma voz feminina atendeu. Expliquei que meu era. Que tinha visto o anúncio no jornal. Maria das Graças. Minha irmã. Não tinha dúvida. Era a voz da minha irmã mais nova. Marcamos de nos encontrar no parque perto da minha casa. Aquelas horas de espera foram as mais longas da minha vida. Quando a vi chegando, reconheci na hora os mesmos olhos da mamãe. O mesmo jeito de andar. Nos abraçamos e choramos tanto que nem conseguíamos falar. Marinalva contou que ela e Jurandir foram adotados por uma família de São Paulo. Tiveram uma infância difícil, mas ao menos cresceram juntos e puderam estudar. Jurandir tinha se mudado para o Rio de Janeiro. Trabalhava como contador. Ela era enfermeira num hospital público. Nunca paramos de te procurar. Maria das Graças. Sabíamos que você tinha ficado com o tio Benedito. Mas quando fomos até a fazenda, anos depois, ele disse que você tinha fugido. E nunca mais teve notícias. Contei toda a minha história à fuga. Piracicaba. São Paulo. Sebastião. Lucas. Minha carreira de professora. Ela ouviu tudo chorando. Você passou por tudo isso sozinha? Me perdoa por não estar lá para te ajudar. Não tinha como. Marinalva, a gente era criança. Foi separada à força. Agora nos encontramos. E isso é o que importa. Nossa família, despedaçada durante tantos anos, começou a se recompor. Marinalva se tornou presença constante em nossa casa. Se apegou muito ao Lucas. Conseguimos falar com Jurandir, que veio nos visitar meses depois. Finalmente estávamos reunidos. Em 1979, decidi voltar a Piracicaba. Queria rever as pessoas que tinham me ajudado num momento tão difícil. Dona Aurora. Dona Lia. Queria agradecer pessoalmente. Sebastião e Lucas foram comigo. Muita coisa tinha mudado. Mas reconheci as ruas, a praça, a igreja. Achei Dona Aurora bem idosa, com quase 80 anos, ainda morando na mesma pensão. Agora, cuidada pela filha. Quando me viu, primeiro não reconheceu, mas, aos poucos, seus olhos brilharam. Maria das Graças. Aquela menina que fugiu da fazenda, desabei em lágrimas. Me ajoelhei diante de sua cadeira. Segurei suas mãos enrugadas. Sem, Dona Aurora. Voltei para agradecer. A senhora me deu um teto. Me ensinou a ler melhor. Mudou minha vida. Passamos a tarde conversando. Apresentei meu marido, meu filho. Contei tudo. Ela se emocionou. Eu sempre soube que você seria alguém na vida. Menina, tinha uma força dentro de você. Infelizmente, não pude ver Dona Lia, que já tinha falecido, mas visitei sua loja, agora tocada pelo filho.
e deixei flores no seu túmulo. Semela. Sem a indicação para Irene em São Paulo, talvez minha vida tivesse tomado outro rumo. Na volta dessa viagem, percebi que um ciclo se fechava. As dores do passado não sumiram, mas se transformaram numa história de superação. Pensei em cada pessoa que cruzou meu caminho, cada decisão que tomei, cada luta que enfrentei, todas me trouxeram até aqui. Hoje, aos 83 anos, olho para tudo que vivi e digo, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite mal dormida, cada vez que tive medo, porque, no fim, eu quebrei o ciclo de abuso e negligência. Construí uma vida digna. Criei um filho que nunca passou o que eu passei. Ajudei centenas de crianças como professora. Reencontrei meus irmãos. Minha história não é só minha. É de tantas meninas e mulheres que enfrentam um mundo que tenta diminuir, dialar, aprisionar. Algumas conseguem escapar. Outras não têm a mesma sorte. É por elas que conto tudo isso, para que vejam que, por mais difícil que pareça, sempre há uma saída. Sempre há como recomeçar. Eu sou a prova viva disso. Obrigada por ouvir minha história até o fim. Espero que ela toque o seu coração e mostre que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a força do espírito humano pode prevalecer. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para ser feliz. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a todos.